E baseado assim na sua experiência aí nesse pós-pandemia, Jorge, então você diria que é possível vender produto ou serviço assim para Portugal remotamente a partir de outros países, do Brasil, né? É possível que um profissional de vendas aqui venda produtos ou serviços para Portugal? É possível, tecnicamente sim, em termos é possível em todos os aspectos, mas não é para Portugal, é para todo o mundo. Então, se você, o indiano, com aquele sotaque, você sabe que os indianos têm um sotaque inglês Sim. um bocado difícil. Sim. Eu tive que dizer, ei, Abjam, speak softly, fala com calma. E ele, right, George, e tal. Mas eu percebi muito bem. Mas isso, eu diria que hoje em dia, principalmente depois da pandemia, hoje isso é fácil vender para todo o mundo, não é? É claro que se você vender para Hong Kong, tem que ver se eles não estão a dormir, ou para a Austrália, é só isso, ou para a China. De resto, pode, aliás, eu já comentei isso consigo, o seu contacto foi curioso, até faz-me lembrar aquela coisa da lei da atração. Não sei se já ouviu falar da lei da atração, a gente pensa numa coisa e ela acontece. Enfim, é uma lei teórica, não é? Eu não Sim. acredito muito nela, né? Mas a verdade é que antes do seu contacto, eu tive 2 ou 3 contactos de uma empresa do Brasil e 2 vendedores do Brasil que pediram conselhos, não é? Ajuda, a gente está a discutir isso, para os ajudar a vender para Portugal, porque as empresas, uma empresa ele já tem uma filial aqui em Portugal e as outras estão no Brasil. E pronto, eles já são vendedores, sabem vender, mas pronto, há ali umas barreiras que não conseguem ultrapassar. E nós estamos neste momento a discutir formas de eu os poder ajudar, não é? Porque através de processos de mentoria, que é uma coisa que estou a lançar agora. E depois você, quando me contacta, um dos temas que falou foi esse, sabe? Isto parece que ele sabe que de alguém que esteve a falar comigo, mas não é? Isto foi completamente ao calha, que de uma forma aleatória que você me contactou, não tem nada a ver com isso. Mas é possível. Assim, até por experiência própria também, como é que tem sido a questão, o sotaque tem atrapalhado essa negociação dos brasileiros com os portugueses? Olha, você já aqui nesta conversa já falou várias expressões que cá não se usa. A demanda. Nós sabemos o que é a demanda, mas vocês não sabem o que é a procura. Você sabe o que é a procura? Eu diria que seria É a demanda. É a demanda. demanda. Nós sabemos o que são os. Eu falei há bocado o varejo, mas vocês não sabem o que é. Agora já sabem, muitos também já sabem. O Sim, retalho. sim. Nós fazemos retalho, vocês ficam Nós sabemos o que são os atacadistas, mas vocês não sabem o que são os grossistas. Não. São os atacadistas. Portanto, o problema não é nosso. Esse mito de que os portugueses não entendem o vocabulário, não. Nós consumimos muita cultura brasileira há anos. Desde as novelas da Gabriela, do Casarão, como é que chama aquele que fazia assim? Rock Santeiro. O Rock Santeiro. Os artistas, os meus primeiros concertos aqui em Portugal foram dos brasileiros, do Gilberto Gil, enfim, toda aquela baianada, como vocês dizem. Portanto, nós estamos abertos à cultura brasileira, expressões brasileiras, e mesmo quando nós não sabemos, nós descobrimos. Porquê? Porque nós aqui em Portugal, e eu vou dizer isto sem qualquer crítica, mas temos a mente mais aberta à língua estrangeira. Porquê? Porque estamos habituados a ver filmes, por exemplo, da língua original. Nós não dobramos nada, isto é, nós não dublamos, vocês dizem dublar, não é? Nós não dublamos nada, então estamos habituados. Vocês aí, pelo menos quando eu estive aí, no ano 2000, na televisão, os filmes, é tudo dublado, não há nada... eu acho que isso... Eu compreendo que eu perguntei a um colega meu brasileiro, porque há aqui muita gente que não sabe ler nem escrever. Ele disse-me que o motivo era esse. Não sei se é.
Pronto. Se é, estão a resolver o problema da maneira errada, porque se é, têm que ensinar as pessoas a ler e a escrever. Eu acho que é mais um fator cultural. Mas nós, por força desta ligação com a cultura brasileira, não temos qualquer problema. O contrário, aí sim, vocês é que têm problema em perceber a maneira de falar dos portugueses. Acho que no meu caso não acontece tanto, porque eu falo de uma maneira, eu vim de Angola, não é? Eu quando vim de Angola, eu quando conheci a minha avó paterna, ela disse-me: "Oh filho, tu falas tanto africano." Eu não percebo nada do que tu dizes. E eu tive quase para dizer: "Olha, avó, eu também não percebo nada do que a avó diz." Mas eu sou até daqueles portugueses que até fala, abre as vogais, mas fala o português e o sotaque português, não é? Agora, o que eu tenho, eu já disse isso a outras pessoas que me contactaram, há um trabalho a fazer. Por exemplo, eu há uns anos, quando fui contatado por uma empresa que é a tal TCC Global, os meus chefes eram ingleses. Eu percebo, apesar de ter um bom domínio do inglês, eu percebo mais o inglês americano do que o inglês de Inglaterra. Porque o inglês da Inglaterra é que nem o português aqui de Portugal, mais fechado. E esse meu chefe, da altura, o meu diretor da Europa, ele falava um inglês quase de província, que ele não era de Londres, ele era lá de Moçambique. E eu via-me aflito. O que é que eu fiz? Comecei a ver a BBC, comecei a ver a Sky News, a ver filmes só ingleses, não era americano, para eu começar a habituar. Portanto, isso acho que é um mito. A coisa do sotaque é um mito. Agora, para nós, vocês podem falar a demanda, porque nós chegamos lá. Demanda, tudo, não é? O contrário, a dificuldade tem sido mais do vosso lado, que eu sei que de pessoas que quando chegam cá não entendem nada. Eu próprio também tenho dificuldades em ver filmes portugueses, porque ou o som é mau, ou então há atores que não têm boa dicção. Alguns têm. Quando o ator é bom, percebe-se bem. Mas eu também tenho esse problema. Não percebo filmes portugueses, não consigo... Porque realmente nós, portugueses, falamos com a boca fechada. Não dizemos as vogais. Não abrimos a boca, não é como vocês dizem. Portanto, mas é uma questão de aprendizagem e de tempo. Os brasileiros que vêm aqui para Portugal, passados uns tempos, a primeira vez é um choque. Não percebem nada. Oi? A gente só ouve oi, oi. Mas depois eles entram, começam a ouvir a rádio, começam a ouvir a televisão, os noticiários, etc. E começam a perceber, o cérebro adapta-se e isso é um mês. É um mês. Agora, se querem vender, têm que adaptar o cérebro a esse tipo de linguagem. Isso que eu aconselho. Eu te diria assim, claro que o que eu vou colocar aqui é uma questão mais opinativa do que baseada em dados, né? Eu acho que muito disso tem a questão do tamanho do mercado consumidor também, digamos assim. Por exemplo, talvez, não sei se é exatamente isso, um mercado que tem 200 milhões de habitantes, faz sentido ter empresas para dublar. Tem muito público para vender, né? Não sei, comparativamente ao tamanho da população de Portugal. Não sei, é mais opinativo, mais especulativo do que dado, né? Como você deu o exemplo, por exemplo, de conhecer mais o sotaque americano do que o inglês, também, talvez por tamanho de público, mercado consumidor, não sei, o que você acha? É assim, eu não sei, portanto, não sei se não percebi bem a pergunta, não sei se, portanto, tem a ver com o facto de vocês dublarem, é essa a pergunta que você Não, fez? o que eu digo assim, a questão que eu digo do conhecimento, né, do sotaque, da dublagem, como tudo que você citou até o momento, eu acho que faz muito sentido pelo tamanho de público consumidor, né? De criar um conteúdo, por exemplo, para o mercado americano, pode fazer mais sentido do que para o público britânico, por questão de lucratividade. Pode ser por aí. Mas a conclusão sobre este tema que eu quero dizer aos brasileiros, ao povo brasileiro, aos irmãos brasileiros, é: não tenham problemas com o sotaque. Sim. Nós falamos português, em português nos entendemos. Tem é que praticar, ouvir.
começando a ouvir, o cérebro o chip começa a mudar. Vejam, ouçam telejornais portugueses, eu acho que vocês aí têm acesso Temos. A canais portugueses, vejam os noticiários. Foi o que eu fiz quando entrei para essa empresa inglesa. Só ouvi a BBC, o Sky News, ao princípio. O meu filho, por exemplo, com 16 anos, ele já dominava o inglês de uma maneira que eu, com 16 anos, não dominava. Porquê? Porque ele habituou-se desde pequeno, para já, aqui, logo de pequeno, no liceu, tem inglês, obrigatório. E hoje em dia também a juventude, com os jogos de computador e com os computadores, eles têm mais facilidade que os mais velhos, não é? Mas o meu filho, eu lembro que ele muitas vezes ia ter comigo a Londres, que eu ia muitas vezes em trabalho a Londres, e ele desenrascava-se. Era ele que pedia o bilhete do metrô, do cinema, chegámos a ir ver uns jogos de futebol lá da Inglaterra, do Arsenal. Ele é que tratava tudo. Porquê? Porque desde cedo começou-se a habituar a ouvir, e ele ouve muitos podcasts que eu não percebo, podcast daqueles ingleses puros lá da província, daquele sotaque mesmo cockney, e ele está super habituado, ele percebe tudo, eu não percebo nada, porque aqui já é um inglês muito, muito forte, não é? Mas o sotaque é problema de início, mas isso ultrapassa-se. Bom, e se quem estiver aqui no Brasil não conseguir assistir telejornal, quase todos os times do Brasil agora têm um técnico português. Pois é isso, não é? Portanto, e eles habituam-se, não é? Portanto, e se perceber o Jorge Jesus aqui para nós fala muito mal. Ele é uma pessoa, é uma figura, não é? Ele é uma figura, mas ele aqui é muito gozado porque ele é uma pessoa que tem pouca instrução. Apesar de se cultivar bastante, ele tem muita cultura, mas a instrução não tem. É uma pessoa que se fez, eu admiro ele por causa disso, porque ele fez-se ele próprio, ele é que estudou, ele é que tem as coisas da sua cabeça. Mas ele aqui, por exemplo, é muito gozado porque ele fala mal português. Isto para os puristas portugueses, não é? Aí vocês não repararam nisso porque, pronto, não é? Porque... Mas é assim, de certeza que os jogadores brasileiros, ao princípio, há uma outra questão, mas a gente ultrapassa isso, não é? O mundo é globalizado hoje, todo mundo se entende. O mundo é globalizado, todo mundo se entende. É uma questão superada.